Olá, meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela sua TV Mar, canal 525 pela NET Claro e seus assinantes, pelo portal gazetaweb.com e pelo aplicativo TV Mar. Acompanhe a nossa programação pela internet em qualquer ponto do planeta e venha interagir conosco através das nossas redes sociais. Como você já sabe, o Canal Esportes é apresentado ao vivo de 11h30 da manhã até meio-dia, de segunda a sexta-feira, com reprises no decorrer do dia, às 5h30 da tarde e às 11h30 da noite. Nesta sexta-feira, nós vamos ter também nesses horários e no final de semana também você vai poder acompanhar a reprise deste Canal Esportes, tá certo? No programa de hoje nós vamos trazer assuntos relacionados ao confronto da Série B, envolvendo o futebol de Alagoas. De um lado, o CSA, que está tentando se reencontrar na competição, já que o CSA fez com um bom papel há quase 2 anos e conseguiu acesso para a primeira divisão do futebol nacional. Só que hoje vive um momento diferente, com muitos problemas para enfrentar um CRB embalado. O Galo que venceu a equipe... Venceu não, né? Conquistou classificação. Um empate com sabor de vitória diante da equipe do Cruzeiro, com gol de Léo Gamalho, que vive grande fase. Joinha para ele. Daqui a pouco nós vamos ter os nossos convidados aqui participando com a gente. Mais uma vez a presença do narrador esportivo Tony Santos para poder comentar conosco aqui o que é que ele espera desta semana que envolve o Clássico das Multidões e que tem muita polêmica. E outro, um velho amigo que começou comigo na comunicação e que tem o prazer de recebê-lo novamente aqui no estúdio, que é o nosso querido Paulo Lira, que também é cronista esportivo, começou com a gente na comunicação e vai trazer informações quentes da Federação Alagoana de Futebol, principalmente quanto às questões de arbitragem para este clássico do próximo domingo. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora, porque está no ar o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu, o nosso Canal Esportes. É isso aí, vamos lá, junto. Daqui pra frente quero cumprimentar meus parceiros, PL. Como é que tá? Tudo bom? Seja bem-vindo. Tonasso, bem-vindo, viu, parceiro? Quanto tempo, hein? Nosso Paulo Lira, o Notícia na Mira aqui comigo, rapaz. Fazendo publicidade do nosso Notícia na Mira, hein? Pois é, daqui a pouco tem aquele churrasco, aquela feijoada do nosso PL, hein? Diferenciado numa sexta-feira. Não precisa ir muito longe não, viu, Canha? Aqui pertinho, só descer ali. Bem pertinho, só descer, né, Tony? Aqui, né? Tá na cara do gol. Bom, amigos internautas, a partir de agora vocês podem participar conosco via WhatsApp e também nas nossas redes sociais aí disponíveis para interação. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, Paulo Lira, obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, né? E estar do lado dessa fera aqui também, meu ex-coordenador da Pioneira. Dale. É, rapaz, o Tonasso foi que me deu as maiores oportunidades na crônica esportiva. E eu fico muito feliz de estar aqui ao seu lado nesse programa que eu assisto todos os dias. Opa. Assisto inclusive a reprise, né? Pra ver as coisas que estão acontecendo no nosso futebol. É, rapaz, essa semana, viu, Tonasso? Parabéns mais uma vez pelo trabalho e obrigado por estar aqui conosco também, sempre dando essa fortalecida no canal Esporte. Essa semana eu recebi o Peu, Tonasso aqui. Rapaz, o Peu é uma figura, né? Peuzinho é uma figura. Peuzinho rapaz, Peuzinho é uma figura. Tonasso, obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigado a você, Viderlan, por me fazer estar aqui. Obrigado a todos os internautas, os telespectadores da TV Mar. E, claro, falando de futebol. Futebol, hoje teremos esse final de semana um grande clássico das multidões pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Falar dessa classificação do Galo na Copa do Brasil, classificação histórica, até porque o CRB, pela vez primeira, chega à 4ª fase da competição. São situações distintas, né? Os dois times chegam, né? O Paulo Lira tem acompanhado isso também, já teve a oportunidade de ser o setorista do CRB. O Tony Santos também foi setorista, mas já vai com vários anos aí acompanhando o futebol como narrador esportivo e muito bem atualizado, por sinal. São momentos distintos. Na opinião de vocês, quem chega melhor nesse clássico CSA e CRB para o próximo domingo? O Tony e Paulo Lira. Paulo Lira passou para mim, acho Primeiro mestre. Paulo Lira, ele é muito humilde quando fala isso, que teve as melhores oportunidades comigo. Não, ele é um cara que eu vi do Paulo Lira na época o que ele é hoje. É verdade. Então, foi ponto futuro. Lembro do Paulo Lira na sede, né, rapaz? Primeira vez que eu narrei futebol com ele, depois que tem começado, eu falei essa frase, ponto futuro, aí ele gravou. Ah, tá no ponto futuro. Aí o ponto futuro do Paulo Lira. Pensou na frente. Foi lá na frente, entendeu? Enfim, mas eu vejo o CRB no melhor momento. Não só na questão psicológica, na questão técnica, na questão física, por ter tido o cabo uma condição com os jogadores dele, dentro dessas duas competições, que é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, uma sequência. Já com o Batista, Eduardo Batista, foi diferente. Por que foi diferente?
teve esse problema da Covid-19, né? E de repente você não mantém um time, você já passou, se não me engano, 2 rodadas sem jogar, depois voltou nas 2 rodadas, se não me engano, contra o Operário lá em Ponta Grossa, tomou um 3-0 e contra uma Ponte Preta que tomou um 2-1, uma infelicidade enorme do meio de zaga, do goleiro. Contra o Paraná foi a zaga com o goleiro e contra a Ponte Preta foi o goleiro. Então o que a gente vê? Vê o CRB no melhor momento, sim. Né? O Eduardo Batista não conseguiu manter o mesmo time, teve que mudar e vai mudar mais uma vez. O CSA atravessa um momento turbulento, mas é claro, com o tempo vai passar e tal, mas eu ainda vejo para esse clássico CSA em dificuldades nessas questões colocadas, Iderlan. E aí, você, Paulo Se Lira? você observar em cima do que o Tony colocou, o CRB tem repetido, né? O Marcelo Cabo tem repetido Exato. nessas 5 rodadas, praticamente tirando um ou outro por uma contusão, como saiu o Claudinei, mas mantendo a base do time. Então chega, né? Clássico é clássico, como dizia o poeta. E vice-versa. Vicente Mateus, Clássico, saudoso. clássico não se joga, clássico se vence. É verdade. Então, é o melhor produto, é o maior produto do nosso futebol, Viderlan. E eu acho que os jogadores gostam de jogar esse tipo de jogo. O narrador gosta de narrar, o repórter gosta de reportar, o árbitro gosta de trabalhar nessas partidas importantes como essa, né? Que é um clássico, independente do CSA vir nessa condição que o Tonasso falou. Mas é clássico, não tem prognóstico. Agora, lógico, o Tonasso concorda com tudo que ele falou. O CRB chega mais inteiro nesse jogo de domingo. E inclusive, diante de tudo isso que o Tony, que o Paulo Lira colocou nessa primeira participação deles, analisando o momento de CSA e CRB para o clássico do próximo domingo, eu vejo o seguinte, que apesar de tudo ser considerado, né, principalmente nas questões de envolvimento pela tradição, pela rivalidade, é muito bom também acrescentar que o CSA, ele está muito à mercê de uma resposta para o torcedor. O torcedor não gostou do desempenho da equipe na última rodada, quando o time perdeu para a Ponte Preta pelo placar de 2-1. O torcedor já está triste E foi para o aeroporto, né, Tony Santos? Foi recepcionado. Desde o campeonato alagoano. Que não resolve. Eu não vejo que resolve Também não, isso aí. também não. Resolve. O torcedor está assim, tá. Claro, existe uma síndrome de clubes, Paulo e Viderlan, vocês sabem disso, e vão na Série A e de repente não se sustentam, né? Não criam uma consistência para continuar na Série A, que nem o CSA foi ano passado. Sim. Aí vem para uma B. E existe o temor de vir para uma C e vir para uma D. Já aconteceu isso com a América de Natal. Santa Cruz. Com Santa Cruz, com o próprio Paysandu. Ou seja, são equipes que viveram o auge e de repente se desmontaram e, enfim, existe esse temor por parte do torcedor do CSA. E isso é uma situação que, de fato, o torcedor do CSA fica muito preocupado, né, dessa equipe descer a ladeira, né, do clube em si descer a ladeira, diante de uma história tão bonita que o CSA alcançou de forma inédita, em sair de uma Série D e parar numa Série A do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco nós vamos continuar falando do clássico CSA e CRB, porque tem muita coisa acontecendo no futebol. A Série D também será assunto aqui no Canal Esportes. O Coruripe já anunciou o técnico, Elenilson Santos é o comandante. O Jorginho, que trabalhou exatamente no Jaciobá ano passado, fez um belo trabalho no Jaciobá ano passado, foi contratado para ser o diretor de futebol. É de ter boas esperanças em relação ao futebol de Alagoas em si, Tony Santos, Paulo Lira, na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O que é que falta para o futebol de Alagoas passar desse degrau, sair da Série D e voltar para a Série C, ser representado na Série C? É muito difícil, Silvio Della. Eu concordo que é difícil. Sabe por quê? Você pega uma equipe que nem a Ferroviária de Araraquara, que eu vi jogar recentemente contra o América Mineiro pela Copa do Brasil, onde a Ferroviária deu um trabalho enorme. O América ganhou aos 48 do segundo tempo. E o primeiro tempo foi que o América estava, a Ferroviária, Paulo, estava mais ou menos um mês sem jogar, e a Ferroviária fez um primeiro tempo de excelência, pau a pau com o América. O América que disputa a Série B, disputa a Série B, faz o clássico mineiro agora contra o Cruzeiro na Série B. Então, eu vejo muita dificuldade, porque não é só a Ferroviária. Se você analisar os clubes do Sul, Sudeste, são clubes que têm uma estrutura diferente. Você pega o Caxias, que está na final do Campeonato Gaúcho. E aí? E na Série C, né? Não, o Caxias? Sim. O Caxias é Série D. D. Né? Não é Série D? É Série D o Caxias. Se eu não estiver enganado, é D. É D. Enfim. Mas assim, você falando de Ferroviário, a estrutura financeira, ela embora. E a pergunta do Canhão foi justamente, né, do Viderlan, foi em cima da questão do planejamento. E com a chegada do Jorge Gonzaga junto com o Elenilson, há um planejamento. Vamos saber se tem condições financeiras de chegar nessa competição. Porque Um treinador que tenha cancha, que conheça bem a competição, mas se ele não tiver material humano... Não vai para lugar o nenhum. Jorginho fez
bela campanha no Campeonato Alagoano, conseguiu, né, ser campeão do Sub-20, que é um campeonato bastante disputado. Né? Mas não foi disputar a copinha. Sim, por falta de estrutura. Exatamente. Então, conseguiu a vaga na Série D para o Jaciobá, então a gente tem que apostar nisso. A gente tem que acreditar que o planejamento está sendo feito. E a contratação dele com a do Elenilson, que foi uma das revelações, mais uma vez, né? Dentro desse campeonato. Na revelação que eu digo, na competição, ter levado o Muricy por muitas rodadas na liderança. E o caminho é esse, viu, Pela? Pelo que você está dizendo, desculpa. Agora é um campeonato diferente, caminho é esse. né? O caminho que o Coruripe tem que fazer, na minha opinião, já que trouxe o Elenilson, é pegar pelo menos umas 3, 4 peças ali do Muricy e levar para lá para disputar a Série D pelo Coruripe. É uma outra competição, Tonasso, mas tem jogadores do Muricy que me agradam para jogar uma Série D. Sim, o Souza, você acha que não dá liga na Série D ainda não? Ainda joga a Série D. Ainda joga uma Série D. Aquele menino, rapaz, o André, tem condições de jogar uma Série D? Também. Agora passa pelo que o Alexandre, goleiro. O aporte financeiro. Sim. O aporte financeiro. Se o clube não tiver um aporte financeiro, e eu não vejo, por exemplo, clubes do Nordeste, muitos clubes do Nordeste, com essa situação em relação a clubes do Sudeste, em relação a clubes do Sul. Você está entendendo? É verdade. Você pega o Vitória do Espírito Santo, que é um time de empresário, que inclusive desclassificou o CSA na Copa do Brasil, é um baita de um time. É um baita. Você fala em projeto, é um baita do projeto. Eu entrevistei semana passada o Alex Henrique, aqui, aliás, início essa semana, entrevistei o Alex Henrique, que está no Pelotas, se preparando para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Pelotas tem Alex Henrique, tem o goleiro Renan, que foi do Goiás. Tem o Marcão, atacante, aquele do problema do cheque no CRB. Está lá no Pelotas também. Jogou muito tempo no Goiás, depois CRB foi para o Guarani. Exato. Então, assim, trouxeram jogadores. É isso onde. De Goiânia, é isso onde. Fez um belo campeonato brasileiro para o Atlético Goianiense. É isso que o Tony está dizendo aqui, que eu concordo em gênero, número e grau, sabe, Paulo Lira? Quando ele diz assim, que as equipes do Sul, elas têm uma capacidade maior para entrar numa Série D mais fortalecidas com jogadores com mais cancha. Porque você observar num elenco que tem... Eu não estou dizendo que esses caras vão resolver, nem que o Pelotas vai subir, mas eu estou utilizando um exemplo em cima do que o Tony colocou. Você pega um goleiro como o Renan, cheio de experiência no Goiás, aquele cara passou quanto tempo ali no Goiás? Uma década. Antes do Tadeu, né? Pois é. Então, o Renan está lá, o Marcão, o atacante, o próprio Alex Henrique e outros jogadores também conhecidos do futebol brasileiro que hoje jogam pelo Pelotas. Então você começa a criar uma expectativa. Poxa, essa equipe aqui pelo menos é uma equipe de jogador, né? É um time matreiro, é um time, né, encardido. Então, você começa a pensar. E aí, quando você olha para o Coruripe, olha para o Muricy, olha para um outro representante aqui do futebol de Alagoas, se os caras não formam uma base forte com o que deu daqui no Campeonato Alagoano, para contratar, para esperar da Liga numa competição como essa de tiro curto, não vai. Ou tem dinheiro para contratar um jogador um pouco melhor em termos de qualidade, ou se for fazer um trabalho dentro dos métodos que se pensa, acaba complicando. Daqui a pouco nós vamos até Coruripe conversar com o Agapito Santana, ele que vai falar exatamente dessa preparação do Coruripe, né? Daqui a pouquinho o Agapito vai estar chegando aqui com a gente. Já temos o Agapito aqui conosco? Agapito, seja bem-vindo aqui ao Canal Esportes. Muito obrigado, inclusive, pelo esforço em estar conosco. É muito importante essa participação. Está ali se organizando o nosso Agapito Santana, né? Consegue me ouvir perfeitamente, né, Agapito, né? Ele consegue me ouvir, pessoal? Ô, Pélio, tem outro detalhe. Vamos lá, Tony. Na Série D do Campeonato Brasileiro, você falou em caras que já disputaram, inclusive, Série A do futebol brasileiro. E estão hoje nessas equipes da Série D. Acreditando num projeto que nem o Paulo colocou. E principalmente clubes e empresas. Ano passado você tinha o Manaus na Série D. Você tinha o Manaus. Manaus é clube empresa. É verdade. Né? O Manaus subiu. Essa Jacuipense que está aí na Série C é outro time também, que tem bancado por empresários. Enfim, aí como você tem o Vitória do Espírito Santo agora, como eu falei, nessa competição que vem aí. E tem outros clubes aí que vêm com um aporte. Porque os caras descobriram no futebol a questão do retorno. E um retorno imediato. Para você ter uma ideia, eu estava vendo a reportagem que o cara jogou no Lille da França no passado, Gabriel. Né, foi contratado junto se não me engano, ao Atlético de Goiânia. O que acontece? O Atlético vai receber agora 30 milhões de reais por causa... Pela negociação. A FIFA tem aquela história tal. É o mecanismo de solidariedade, né? 5%, né? 30 milhões. Ou seja, então, os caras que são grandes empresários querem diversificar, né? Aí os caras vão no futebol, porque é um retorno imediato. Pega um filho do Paulo Lira, um filho seu, eu não tenho filho, só tenho filho, mas mesmo assim, e vê nele com potencial, investe no moleque,
e daqui a pouco está ganhando muito dinheiro. Vamos falar daqui a pouco, depois do intervalo, lá direto de Coruripe. Já dá para perceber aqui na tela o nosso Agapito Santana, né? O Agapito já tem condições de nos cumprimentar. Agapito, como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui, participar conosco antes de ir ao intervalo. Tudo bem, Viderlan? Boa tarde para você, boa tarde para o Tony. Já estamos aqui prontos para atender aí o chamado dos nossos colegas e de imediato já quero agradecer em nome da diretoria da Associação Atlética Coruripe pelo espaço que sempre é nos reservado na imprensa lagoana. Muito obrigado. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai falar da chegada do Elenilson Santos, quem são os jogadores que o Coruripe está contratando para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, do próprio Jorginho no departamento de futebol. Você vai conversar comigo, com o Tony Santos e com o Paulo Lira logo depois do intervalo. E você? Ô, Viderlan, só um adendo. É o seguinte, jogou no Avaí na temporada, foi contratado pelo Lílio Gabriel, está indo para o Arsenal. Ah, muito bem. Então o mecanismo de solidariedade deu exatamente essa posição. Vai dar 30 milhões. Só e eu, antes de ir para o comercial, vou embora, né? Porque o Agapito é desse tamanho, ele não me viu aqui, nem me cumprimentou. Tá vendo, Agapito? Né? Só falou do Tonácio, fica difícil assim, viu? Já, viu? Já, Agapito, você vai explicar, vai se defender também dessa resenha aqui do nosso Paulo Lira. Nós vamos a um rápido intervalo. Continue conosco, telespectador. Voltamos já.